Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo do canal. Hoje iremos abordar o tema cultura indígena, cultura tão significativa para a sociedade mundial. Segundo alguns estudiosos, a palavra índio gera uma imagem distorcida de serem preguiçosos, selvagens, passando a ideia que são seres do passado. Segundo o professor doutor em educação pela USP-UFSCar, a forma como é comemorada a data estipulada Dia do Índio, com pintura no rosto e penas na cabeça, é uma ideia folclórica e preconceituosa, além de esconder toda a diversidade dos povos indígenas. Para ele, talvez essa data devesse ser chamada Dia da Diversidade Indígena e gerar nas pessoas um desejo de conhecer, de entrar em contato com essa diversidade dos povos indígenas. Vamos então fazer o nosso papel, conversando com os nossos alunos para que conheçam, valorizem e saibam respeitar toda essa diversidade dos povos indígenas. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre essa cultura. Os povos indígenas do Brasil compreendem um grande número de diferentes grupos étnicos. Habitam o país desde milênios antes do início da colonização portuguesa, que principiou no século XVI, fazendo parte do grupo maior dos povos ameríndios. Segundo o IBGE, existem no Brasil 896,9 mil indígenas distribuídos em 305 etnias diferentes que falam 274 idiomas. A alimentação dos povos indígenas provém basicamente dessas atividades: pesca, caça, coleta e agricultura. Em geral, existe uma divisão sexual do trabalho. Mulheres realizam a coleta, como raízes, frutas, nozes e mel, e cuidam da roça. Os homens caçam. A caça pode ser feita individualmente ou em grupo. Quando saem para caçar, os homens podem passar dias acampando no meio da mata. Apesar dessa divisão do trabalho, há algumas exceções. Algumas atividades relacionadas à agricultura são masculinas, a limpeza do mato e a preparação do terreno, por exemplo. Aves, macacos, antas, porcos do mato, capivaras e tatus são exemplos de animais caçados, seja por armadilhas, zarabatanas ou arco e flecha. Para conservar a carne, os índios usam a técnica do moquém, que consiste na instalação de uma estrutura de madeira sobre a fogueira. A carne moqueada ou defumada é usada em diferentes receitas. Dentre os itens tradicionalmente cultivados pelos povos indígenas, podemos destacar a mandioca e o milho. Para muitas tribos, a mandioca é a base da alimentação. Os povos indígenas brasileiros deram contribuições significativas para a sociedade mundial, como a domesticação da mandioca e o aproveitamento de várias plantas nativas, como o milho, batata doce, a pimenta, o caju, o abacaxi, o amendoim, o mamão, a abóbora e o feijão. Além disso, difundir o uso de rede de dormir e o costume do banho diário, desconhecido pelos europeus no século XVI.
Em linhas gerais, a cultura brasileira é resultado da mistura de 3 culturas: a africana, europeia e indígena. Muitos elementos da nossa cultura, mesmo que não tenhamos consciência disso, têm origem da cultura dos primeiros povos que habitaram este território, que hoje chamamos de Brasil. A herança indígena se faz notar nos nomes de bairros, ruas, cidades, estados, etc. Abaeté, nome de uma cidade em Minas Gerais e de uma lagoa em Salvador, significa homem verdadeiro em Tupi-Guarani. Aracaju significa cajueiro dos papagaios. Curitiba, lugar do pinhão ou pinheiral. No estado de São Paulo, muito município tem nome de origem tupi, tais como Arujá, Avaré, Barueri, Bertioga, Botucatu, Caçapava, Votuporanga. Diversos animais e plantas têm nomes indígenas, a maior parte deles originária do tronco linguístico tupi. Dentre os animais temos a palavra tucano, cotia, pirarucu, jabuti, capivara, baiacu, perereca, piranha, sucuri, taturana, tamanduá, jacaré, urubu, saúva, etc. Em relação às plantas, frutos e outros elementos da natureza, temos o ipê, cajá, cacau, açaí, babaçu, buriti, capim, catuaba, cipó, igarapé, pitanga, jatobá, aguapé, etc. Alguns nomes próprios como apoena, iara, tainá, janaína, moacir, também têm origem indígena. Outros elementos herdados da cultura indígena, conhecimento das ervas medicinais, tais como alfavaca, boldo, sucupira. Certos alimentos muito utilizados pelos brasileiros, como a mandioca e o milho, são itens fundamentais da cultura indígena. Receitas e ingredientes típicos da culinária brasileira têm origem indígena: a tapioca, pirão, mingau, açaí, pamonha, paçoca, tacacá, farinha de milho, farinha de mandioca, etc. A utilização no dia a dia de objetos como a rede, bolsas trançadas com fibras ou outros objetos de palha, como cestas. Lendas e personagens do folclore indígena fazem parte do imaginário nacional e foram até incorporados pela cultura industrial. Saci-pererê, boitatá, uirapuru, caipora, iara, curupira, entre outros. De acordo com suas necessidades de sobrevivência, os índios produziam material de preparo alimentício, caça e pesca, vestimentas, realizavam festas culturais e comemorativas, construíam abrigo e transporte com materiais tirados da natureza sem prejudicá-la. Para muitos observadores, o destino dos povos indígenas do Brasil ainda é incerto e esperam muitas lutas pela frente. Os conflitos que os envolvem continuam a se multiplicar. Mortes, abusos, violências e disrupção interna continuam a afligir muitas comunidades. Mesmo com todos os avanços e toda a proteção jurídica, com toda a conscientização política das comunidades e sua mobilização conjunta, e mesmo com o apoio de expressiva parcela da população brasileira não índia e organismos internacionais, há poderosos interesses políticos e econômicos em jogo, e mesmo interesses culturais. Ainda falta muito para que eles consigam garantir suas terras e uma sobrevivência digna e independente da tutela do governo, que historicamente os entendeu
como incapazes e chamou a si a responsabilidade de administrá-lo, mas tem sido também capaz de assegurar-lhes os direitos que já foram definidos constitucionalmente. Importante a exploração dessa cultura não só no mês de abril, mas durante todo o ano. Vou deixar aqui algumas sugestões de atividades. Pesquisar sobre as cidades citadas no vídeo, organizar uma feira de artesanato produzidas pelos alunos, uma culinária de origem indígena, pesquisar sobre animais com nomes de origem indígena, elaborar um gráfico dos alunos da sala de aula ou da escola que possuem nomes de origem indígena. Enfim, são inúmeras as possibilidades. Boa aula! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, clicando no botão inscrever-se logo aí embaixo do vídeo. Um abraço e obrigada por assistir.